Você saberia diferenciar o preterismo parcial do preterismo completo? Quais são as principais diferenças entre essas duas abordagens de interpretação profética? Será que podemos considerar o preterismo completo como sendo uma opção aceitável para cristãos que levam a Bíblia a sério? Nesse vídeo, pessoal, eu quero apresentar o resumo de uma excelente obra sobre o preterismo. Se você ficou interessado, fica comigo até o final. O livro que vamos resumir hoje é o livro Preterismo Ortodoxo ou Heterodoxo. Essa obra, pessoal, foi escrita pelo teólogo, pastor e professor Jay Adams. Em 2020, Jay Adams partiu para a glória, mas durante a sua vida e ministério, ele escreveu muitos livros, dentre eles o livro Competente para Aconselhar, que foi a obra que inaugurou o movimento moderno de aconselhamento bíblico. Na primeira orelha desse livro, você já encontra um excelente endosso do teólogo Kennedy Gentry, recomendando a obra de Jay Adams. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Monergismo no ano passado, em 2022. O prefácio à edição brasileira foi escrito pelo Felipe Sabino de Araújo Neto, que é o editor da editora Monergismo. O livro é bem pequeno, como vocês podem perceber, tem somente 102 páginas, distribuídas em 15 capítulos e uma introdução. No prefácio da obra, Felipe Sabino apresenta alguns esclarecimentos importantes a respeito da escatologia. Ele mostra, por exemplo, que Jay Adams segue a interpretação preterista parcial das profecias bíblicas. Mas apesar disso, ele não é um pós-milenista, como muitos podem pensar, e sim um amilenista. É muito importante que esse ponto fique claro, pessoal, porque adotar o sistema preterista parcial não significa que a pessoa também adotou o pós-milenismo. Isso porque nem todo preterista parcial é pós-milenista, como é o caso de Jay Adams. E nem todo pós-milenista é preterista parcial. Felipe Sabino comenta que alguns pós-milenistas decidiram adotar a interpretação idealista das profecias, e não a preterista. É o caso de um dos maiores defensores do pós-milenismo do século XX, Rushdoony. Por ter sido um idealista, ele acreditava que o livro de Apocalipse é uma descrição de todo o período da história entre os dois adventos de Cristo. Na introdução do livro, Preterismo versus Preterismo, Jay Adams apresenta uma pequena explicação sobre a diferença entre os dois tipos de preterismo que existe, um bíblico e outro herético. Ele prefere chamar o preterismo parcial, o bíblico, de preterismo ortodoxo. E ele chama o preterismo completo, o herético, de preterismo heterodoxo, porque esse segundo é um grave desvio da sã doutrina. Nós não podemos de jeito nenhum confundir essas duas formas de preterismo. Infelizmente, muitas pessoas caem nessa confusão. Uma pessoa ignorante acerca do assunto pode virar para um preterista parcial e dizer para ele que toda forma de preterismo é um engano e uma heresia. Mas se essa lógica estivesse certa, então nós poderíamos dizer também que toda forma de pré-milenismo é um engano. Porque afinal, algumas seitas também são pré-milenistas em sua escatologia, como é o caso dos Mormons, das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas. Então, Jay Adams deixa claro que existem preteristas e preteristas. Alguns são ortodoxos e outros não. No capítulo 1, chamado O Problema, Jay Adams começa falando sobre a abordagem profética dos preteristas completos, que tem uma visão nada convencional de várias passagens proféticas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles acreditam que todos os eventos proféticos já se cumpriram em 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída. Jay Adams reconhece que esses preteristas levantam questões que são de fato interessantes em certos pontos, mas ele também alerta que nós não devemos simplesmente aceitar essas ideias sem ao menos questioná-las. Uma das ideias principais dos preteristas completos é que a segunda vinda de Cristo já ocorreu em 70 d.C. E isso vai contra a crença cristã tradicional que afirma que esse evento ainda vai acontecer. E isso acaba levantando dúvidas a respeito da fé cristã e da tradição teológica ao longo da história. Além disso, pessoal, os preteristas completos também têm uma visão diferente da ressurreição dos mortos. Eles acreditam que a ressurreição é algo puramente espiritual.
E por isso eles negam a ideia de um juízo final, afirmando que tudo isso também já aconteceu no ano 70. J. Adams, então, termina o capítulo 1 dizendo que esses ensinos contradizem os credos tradicionais e nos exorta à necessidade de uma análise cuidadosa da Bíblia para combater essas visões heréticas. No capítulo 2, chamado Exegese Preterista, o autor analisa a exegese do preterismo completo, que ele chama de altamente problemática. Ele mostra que a exegese deles tem altos e baixos. Às vezes, os preteristas completos interpretam a Bíblia de maneira correta e inteligente, mas nem sempre. Às vezes, eles fazem uma exegese estranha e questionável. E J. Adams, então, se pergunta por que isso acontece. Como pode alguém interpretar a Bíblia muito bem em um ponto e depois interpretar muito mal em outro ponto? A resposta do próprio autor é que quando os preteristas completos tentam encaixar o sistema de interpretação deles em partes da Bíblia que não se encaixa, então eles fazem um malabarismo com o texto bíblico. Eles meio que forçam a barra para que todo o material profético caiba no período do ano 33 ao ano 70 depois de Cristo. J. Adams termina o capítulo 2 destacando que essa abordagem é problemática e prejudica o entendimento das principais doutrinas bíblicas. Por isso, nós temos que interpretar a Bíblia de maneira mais cuidadosa. No capítulo 3, chamado A Segunda Vinda de Cristo, o autor aborda os 3 principais pontos de discordância entre os 2 grupos de preteristas: a segunda vinda de Jesus, a ressurreição corporal e o juízo final, incluindo aí o estado intermediário e eterno das pessoas. Os preteristas completos afirmam que a segunda vinda de Cristo aconteceu quando Jesus veio em juízo sobre Israel no ano 70. No entanto, a igreja cristã sempre ensinou que a segunda vinda de Cristo ainda vai acontecer. E de acordo com os preteristas completos, a igreja ensina dessa forma porque ela é negligente em relação ao entendimento correto desse assunto. J. Adams cita o preterista completo John Bray, que disse o seguinte: a primeira e a segunda aparição de Cristo ocorreram nos dias finais da era judaica. Todo o Novo Testamento ensina que Jesus Cristo voltaria no primeiro século. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. marcou de fato uma mudança fundamental na história, porque substituiu a antiga aliança do Sinai pela nova aliança com a igreja, que agora é formada por judeus e gentios. No entanto, pessoal, infelizmente, a igreja não deu a devida atenção para esse evento, e isso acabou abrindo as portas para que o preterismo completo entrasse com as suas heresias destrutivas. O autor diz que, apesar do preterismo completo ter acertado a interpretação de algumas passagens, ele erra quando diz que tudo, sem exceção, já se cumpriu. No capítulo 4, intitulado Por que outra vinda?, o autor discute a importância da segunda vinda de Cristo e o impacto dessa doutrina nos credos da igreja. Ele menciona algumas objeções que os preteristas completos levantam, como, por exemplo, quando eles afirmam que a segunda vinda de Cristo ocorreu no primeiro século. J. Adams mostra que, do ponto de vista bíblico, não tem como você alterar as interpretações confessionais das igrejas da Reforma sobre a segunda vinda de Cristo. Ele também destaca a importância da ascensão de Jesus ao céu, relatado lá em Atos capítulo 1. A ascensão de Jesus foi um evento visível e corporal. E isso sugere que o arrebatamento dos crentes nos ares não é uma ideia ridícula e nem antibíblica. Paulo ensinou sobre isso. Além disso, a ascensão de Jesus foi acompanhada pela promessa dos anjos de que ele voltaria da mesma forma que foi visto subir. E isso, com certeza, implica numa vinda visível e corporal de Cristo. J. Adams termina esse capítulo mostrando que a vinda de Cristo para destruir Jerusalém em 70 foi diferente da segunda vinda que é prometida em Atos 1. São eventos diferentes, com objetivos diferentes e que possuem modos diferentes. No capítulo 5, chamado Um Tratamento Mais Detalhado da Segunda Vinda de Jesus, o autor faz uma análise da segunda vinda de Cristo com base em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Ele mostra que essa passagem descreve a segunda vinda como uma ocorrência corporal e visível de Jesus, assim como foi a sua ascensão. Ele diz que essa passagem bíblica é uma explicação didática e não apocalíptica ou simbólica. Paulo escreve isso para consolar os irmãos de Tessalônica em relação aos seus entes queridos que haviam falecido. Então, nós não podemos espiritualizar esses acontecimentos porque Paulo apresenta fatos concretos
e literais para trazer esperança ao povo de Deus. Jay Adams também menciona a crença do preterismo completo, que sugere a existência de sucessivas ressurreições ao longo do tempo. No entanto, ele mostra que essa interpretação não se encaixa no contexto da passagem bíblica e contradiz totalmente as palavras de Paulo. Existe uma correspondência entre a morte e a ressurreição de Cristo e a morte e a ressurreição dos crentes. Assim como Cristo partiu fisicamente para o céu, ele também vai retornar fisicamente no futuro. Quando Cristo voltar, os crentes também vão ressuscitar literalmente para encontrar com ele nos ares. O verbo encontrar significa que os crentes serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e escoltá-lo de volta à terra. No capítulo 6, chamado Ainda sobre a Segunda Vinda, o autor mostra que por meio de Jesus, Deus vai trazer à vida os fiéis que já morreram. E isso exige uma ressurreição corporal, uma vez que os corpos dos cristãos falecidos estão dormindo nos túmulos. A preocupação de Paulo era justamente deixar claro que os cristãos mortos não vão perder nada em comparação com aqueles que estiverem vivos na época da segunda vinda. Jay Adams também mostra que os preteristas completos interpretaram errado o uso que Paulo faz da primeira pessoa do plural. Eles ensinam que quando Paulo disse "nós, os que estivermos vivos", estava sugerindo que a segunda vinda de Cristo ocorreria na geração dele. No entanto, a verdade é que Paulo estava apenas se referindo aos cristãos que estarão vivos na época da segunda vinda. Ele não estava fazendo uma afirmação sobre o tempo exato desse acontecimento. No capítulo 7, chamado Não há ressurreição do corpo, o autor critica a visão dos preteristas completos em relação à ressurreição dos corpos. Ele começa mencionando que os preteristas completos ensinam que o corpo não vai ressuscitar fisicamente. E isso certamente contradiz a doutrina tradicional da fé cristã sobre a ressurreição do corpo. Ele então cita o teólogo Max King, que argumenta que a ressurreição física pode ser entendida de uma outra forma, e não exatamente do jeito que foi tradicionalmente ensinado. Max King questiona se a ressurreição envolve a transformação do corpo físico do crente, ou se tem mais a ver com a transformação espiritual que acontece quando alguém se torna um seguidor de Cristo. Jay Adams também cita o teólogo preterista completo John Noe, que disse que a ressurreição aconteceu no século I, nos últimos dias bíblicos, e que os cristãos mortos foram ressuscitados do Hades para o céu. John Noe diz ainda que os cristãos vivos na época do ano 70 foram diretamente para o céu depois da morte física. E ele diz isso para negar a necessidade de uma ressurreição física do corpo. Jay Adams critica essa visão, mostrando que ela não tem fundamento na palavra de Deus e que a ressurreição corporal é a redenção do corpo físico dos crentes. Para encerrar esse capítulo, o autor menciona Romanos 8 e 1 João 3, que ensinam que a ressurreição envolve a transformação do corpo físico. E esse corpo físico, depois de transformado, será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. A ressurreição, portanto, envolve a libertação do corpo físico da corrupção causada pelo pecado. Por isso, quando fazemos uma exegese cuidadosa da Bíblia, fica claro que o sistema preterista completo está totalmente falido. No capítulo 8, chamado A Ressurreição, o autor mostra que a ressurreição de Jesus foi corporal. Ele prova isso biblicamente, citando os relatos de como Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, comeu junto com eles e ainda pediu para que eles o tocassem. Esses fatos confirmam que a ressurreição de Jesus envolveu o corpo físico. Jay Adams também cita Filipenses 3:21, onde Paulo declara que Jesus transformará o nosso corpo em algo semelhante ao corpo glorioso dele. Isso exige uma transformação física de nossos corpos atuais. O autor também fala da importância de entender que as promessas feitas por Deus nem sempre se cumprem na mesma época em que elas foram feitas. Ele diz: Deus pode fazer promessas para pessoas de uma época que serão cumpridas em um período posterior. E uma das promessas que Deus fez é justamente a transformação dos corpos na ressurreição. Isso não aconteceu ainda porque é algo reservado para o futuro. No capítulo 9, chamado Mais sobre a Ressurreição, o autor aborda aquele episódio envolvendo Paulo perante o Sinédrio Judaico em Atos 23 e 24. Paulo usou a crença na ressurreição dos mortos como estratégia para criar uma discórdia entre os fariseus e os saduceus,
porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Essa tática de Paulo fez com que ele se livrasse da condenação. Em seguida, o autor mostra que a crença na ressurreição era uma doutrina comum entre o povo de Israel e entre os fariseus. Quando Paulo menciona a ressurreição ali no Sinédrio, ele não estava só utilizando uma estratégia em seu favor. Ele de fato cultivava no coração a expectativa de uma futura ressurreição corporal. Dessa forma, J. Adams refuta o entendimento preterista completo, que sugere que a ressurreição envolve uma transformação espiritual em vez de física. Esse entendimento não é consistente com a Bíblia, porque a ressurreição envolve a transformação do corpo físico, e isso fica evidente pela ressurreição do próprio Jesus e de outras pessoas que são mencionadas nas Escrituras. No capítulo 10, chamado O Juízo Final, o autor começa mencionando como a segunda vinda de Cristo tem como objetivo abençoar os fiéis com corpos glorificados e torná-los companheiros eternos de Cristo. Em seguida, ele cita o livro de Daniel, que fala da ressurreição dos mortos, em que alguns vão experimentar a vida eterna e outros a vergonha eterna. Ele diz que essa ressurreição mencionada por Daniel não aconteceu durante o período intertestamentário, mas será um evento futuro. A crença na ressurreição futura serviu como encorajamento para que os leitores permanecessem fiéis durante a perseguição que estava por vir. J. Adams também cita passagens em que Paulo se refere à ressurreição geral, que envolve ao mesmo tempo justos e injustos. Haverá um juízo universal que vai abranger todos os homens em todas as épocas, e esse juízo futuro não deve ser confundido com aquele que ocorreu no ano 70, que foi limitado aos judeus. No capítulo 11, chamado A Ressurreição e o Juízo Final, o autor começa falando sobre os saduceus, que era uma seita judaica que negava a ressurreição corporal. Em certa ocasião, Jesus responde a uma pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, mostrando que Jesus acreditava firmemente nessa doutrina bíblica. Agora, se uma ressurreição física vai de fato acontecer no futuro, como que Deus vai reunir os elementos dos corpos das pessoas? O teólogo preterista completo John Noe questiona da seguinte forma: o que dizer de quem morreu afogado no mar, comido por peixes, e os elementos de seus corpos tornaram-se uma parte do corpo do peixe, que por sua vez pode ter sido capturado e comido? J. Adams responde de forma bem objetiva, dizendo que isso está dentro do poder de Deus. Em seguida, ele também diz que a ressurreição envolve uma mudança em nossos corpos, ou seja, os corpos físicos serão transformados, mas por outro lado, no juízo final, os corpos dos ímpios serão destruídos, e isso não significa que eles serão aniquilados. No capítulo 12, chamado O Fim do Mundo, o autor apresenta a visão do preterismo completo, que ensina que esse mundo, como nós conhecemos agora, não terá um fim. J. Adams diz: essa ideia parece se ajustar à teoria deles, de que depois de 70 d.C., as coisas se tornam eternas. Os homens continuam se casando e dando-se em casamento, pecando, adoecendo, matando uns aos outros e morrendo. Ele então critica essa visão, afirmando que a visão bíblica prevê um fim para o mundo atual, onde o pecado, a morte e a dor serão superados e Deus vai estabelecer uma nova ordem de justiça. Mas infelizmente o preterismo completo nega essas promessas e ignora as profecias bíblicas sobre um novo começo. No capítulo 13, chamado Sono da Alma, o autor explica que o sono da alma é a crença de que após a morte, a alma entra num estado de inconsciência até o dia da ressurreição final. Ele mostra que isso não tem fundamentação bíblica e então apresenta alguns argumentos. Primeiro, ele cita o episódio da transfiguração de Jesus. Ali, Moisés e Elias aparecem vivos e conscientes, e não no estado de sono da alma. Depois ele cita Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Antes de morrer, Estevão teve uma visão de Jesus e ele orou entregando o seu espírito a Cristo, o que sugere que a consciência dele continuaria depois da morte. A morte é a separação entre o espírito e o corpo. O corpo é colocado na sepultura, mas o espírito permanece consciente da realidade. J. Adams utiliza vários argumentos e exemplos bíblicos para sustentar essa posição. No capítulo 14, chamado O Fim da Linha para os Perdidos, o autor aborda a doutrina do aniquilacionismo, que ensina que os ímpios não vão enfrentar um sofrimento eterno no inferno, mas eles serão aniquilados.
Ele então cita o teólogo John Bray, que é um preterista completo e aniquilacionista. John Bray disse: "Nem é preciso dizer que a palavra perecer não significa ser conscientemente atormentado para todo sempre. Em nenhum lugar a Bíblia declara que a alma, o corpo ou o espírito será conscientemente atormentada para sempre no inferno. Se houver tal passagem, deixe alguém encontrá-la." Todavia, a concepção bíblica e ortodoxa, mantida pela maioria das denominações cristãs, ensina que as almas dos ímpios vão enfrentar a punição eterna no inferno. A carta de Judas e o Evangelho de Mateus, por exemplo, falam sobre o fogo eterno e não temporário como punição para os ímpios. Em seguida, Jay Adams cita a Bíblia que diz: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Com base nesse texto, Jay Adams explica que matar alguém não significa que a alma dessa pessoa seja destruída. Dizer que a alma está morta é um grande erro. As evidências bíblicas revelam que o aniquilacionismo não faz nenhum sentido. E no último capítulo, que é a conclusão da obra, o autor diz que nós não podemos ignorar esses assuntos. Isso porque o preterismo completo está se tornando influente em nosso meio. Temos que analisar o preterismo completo com a mesma postura dos bereanos, que buscavam a verdade com zelo e diligência. Nós temos que estudar a Bíblia com a mente aberta, consultar bons comentários e livros de referência e pedir a Deus orientação durante o estudo. Se você ficou interessado em ler esse material na íntegra, eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E se você quiser entender um pouco mais sobre escatologia, eu escrevi um e-book chamado Escatologia Descomplicada, onde eu apresento um panorama das principais interpretações proféticas e sugiro um caminho confiável para você seguir. Eu faço isso, pessoal, usando uma linguagem objetiva e simplificada, bem fácil de entender. O e-book está com 75% de desconto. Eu vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.